Primeiramente, eu gostaria de agradecer INSEMI por me dar a oportunidade de falar sobre esse assunto aí, não é? Famoso decreto de cancelamento da cidadania da família Scavatza e seus descendentes, porque é um assunto público, né? A própria INSEMI publicou uma bela matéria sobre isso, e eu gostaria então de participar desse debate e fazer alguns comentários sobre este caso específico. Inicialmente, gostaria de dizer a todos que eu fui instado a me manifestar sobre esse assunto exatamente por membros da família, não é? Que através do WhatsApp, né, me comunicaram o que teria ocorrido então com este famoso decreto de cancelamento, etc. Logo em seguida, um conselheiro do Comites me mandou também um e-mail pedindo que eu tomasse providências enquanto Comites. Bem, todos nós sabemos, né, que o Comites, ele tem, eu falo Comites, né, então muita gente não entende o que é, mas o Comitato dell'Italiano All'Estero, né, da circunscrição Paraná-Santa Catarina, ele tem uma limitação de poderes, mas é lógico que nós não podemos nos furtar muitas vezes de analisarmos as situações que nos são colocadas. Então, o que eu fiz? Enquanto eu fui chamado a me manifestar como presidente do Comites sobre isso, eu aproveitei a oportunidade, não é, de estar na Itália e fui pessoalmente ao município de Ospedaleto Euganeo, que é citado aí na matéria, para conversar com o oficial do Registro Civil e descobrir o que teria ocorrido, por que esta manifestação, por que este decreto, por que o cancelamento dessa cidadania. E fiquei assim muito surpreso, porque os motivos que teoricamente levaram ao cancelamento, aliás, vamos fazer aqui um parênteses e dizer que o próprio decreto, ele não diz a motivação, ele não tem motivação. Então vamos deixar claro já de início, esse decreto, no meu entender jurídico, ele é um decreto completamente ilegal. Não é? E não vamos aqui defender esta questão que o decreto está certo, os motivos existiam ou deixaram de existir. Obviamente que eles argumentaram alguma razão, mas analisando esta razão, não tem o menor sentido, não é? O oficial do Registro Civil me explicou exatamente o que teria ocorrido, e digo mais, o oficial do Registro Civil do município de Ospedaleto Euganeo jamais solicitou ao Consulado-Geral da Itália em Curitiba que a cidadania da família Scavatza e seus descendentes fosse cancelada. Jamais. Isso não ocorreu. Não há nenhum papel e nenhum comunicado e nenhuma troca de qualquer correspondência em que tivesse sido pedido este cancelamento. Então, o que pediu-se foi um esclarecimento sobre eventual problema ou erro ou qualquer coisa na certidão de nascimento do dante causa, né? E o Cônsul-Geral da Itália, arbitrariamente, eu posso até dizer, me perdoe se isso não ofende alguém, mas não é a questão aqui de esconder isso, eu diria que arbitrariamente fez um decreto de cancelando a cidadania sem pedir esclarecimentos à família. E pelo que eu aprendi, o que eu entendi, o que eu analisei, o que eu investiguei, né, ao contrário do que algumas pessoas dizem que investigaram, etc. Não, que eu pessoalmente investiguei no Comune de Ospedaleto Euganeo com o oficial do Registro Civil, bastaria solicitar uma certidão de nascimento original, que todos os problemas estariam sanados. Apenas para quem nos vê, para quem nos ouve, para quem leu a matéria, eu quero dizer que o eventual erro, o eventual problema que foi levantado para este cancelamento, que foi levantado no decreto, é a questão da data da emissão do certificado. Segundo o próprio município, quem assinou esta emissão do certificado não estaria ainda em função naquela data. Isto é absolutamente um erro material que pode ter sido causado lá dentro pelo próprio município, né, na data da emissão, que não impede que eles tenham a cidadania reconhecida. E por que não impede? Porque todos os dados, isto confrontado por mim, pessoalmente, com os olhos meus, eu confrontei os dados do certificado, vamos chamar contestado, com o certificado
novo, obtido por mim, pessoalmente, né? Eu confrontei os dados do Dante Causa e não tem um único item que seja diferente entre os dois certificados. Ou seja, o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, o município de nascimento, o número do ato. Inclusive, no registro atual, obtido por mim, consta até a transcrição da morte do senhor Domênico Scavazza. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar, se serve isso de conforto à família Scavazza e seus descendentes, eu não tenho dúvida em afirmar que esse decreto ele é absurdo, ilegal, e que se o Consulado-Geral da Itália, através do seu chefe da missão, né, do seu cônsul-geral, não revogar administrativamente o decreto, que infelizmente é um poder discricionário dele, ele pode dizer que não vai revogar, não resta outro caminho senão a justiça italiana. E tenho certeza que a justiça italiana não vai dar ganho de causa, ou seja, não vai manter o decreto, vai revogar esse decreto e vai dar ganho de causa para a família, porque não existe nenhum pressuposto que possa indicar qualquer problema para que seja negado o reconhecimento da cidadania italiana para os descendentes do senhor Domênico Scavazza. De qualquer forma, o erro, se houve, é o erro do comune, do município italiano, e não de nenhum integrante da família. Não teria motivo, né, para que um integrante da família alterasse uma data de emissão, pois a data de emissão não tem nenhum valor. Um certificado italiano de uma pessoa que nasceu em 1890, tanto faz ser emitido em outubro, como em novembro, como no ano 2000, como no ano 2010, ele tem o mesmo valor. Então, não haveria nenhum motivo para que alguém da família fizesse esse ato. E eu concordo com a revolta quando dizem que estão tentando fazer com que eles sejam culpados de um ato que eles não cometeram, né? Essa revolta é justa, porque se erro houve, mas deveria ser analisado ainda com mais cura, provavelmente esse erro ocorreu dentro de um órgão público, talvez até no próprio órgão que emitiu o documento. Você diria que esse caso se enquadra ou se soma a essa nova era em que se questiona, talvez até com certa excessivo cuidado em relação ao problema da cidadania por direito de sangue? Olha, eu diria o seguinte: a lei existe, né? E o direito existe. Então, é inútil que cônsules, ou quem por eles, ou outras autoridades, queiram combater a cidadania criando problema onde não existe. Não é? Está na descrição do cônsul de analisar a documentação? Está, né? do cônsul, do consulado. Mas não está na descrição negar por atos contrários à legislação. Se a legislação diz que é descendente de italiano, né? O filho de pai ou mãe italiana, se a pessoa tem os devidos comprovantes, as devidas certidões que o ligam ao Dante Causa, nascido na Itália, não há nenhum motivo técnico para que essa cidadania seja negada. Eu acho que aqui incorre muito eu vou usar a expressão assim, num comodismo, entendeu? É mais fácil negar e deixar que o usuário, né, que a pessoa que está buscando esse direito se vire, né, se arranje, como se diz na gíria, do que eu analisar a documentação com calma e verificar que algum ato que eu estou combatendo não há necessidade de combater. Então eu vejo, nós discutimos isso inclusive na reunião dos cônsules e embaixadores, subsecretários recentemente aqui em Curitiba, onde nós, de um modo geral, eu diria os outros presidentes também, não foi só obra minha, mas onde nós pedimos à embaixada que, por favor, faça um vademecum, façam orientações para que todos os consulados adotem um procedimento correto, para que todos os consulados adotem procedimentos que... nós não queremos benefícios, entre aspas, nós queremos o direito. Não é? Então, se todos agirem da mesma forma, nós vamos poder caminhar juntos, senão a coisa vai ficar complicada. Você não pode negar uma cidadania por um ato arbitrário, porque é mais cômodo eu negar a cidadania do que analisar o documento, do que eu pedir para o interessado que me traga um outro documento, etc.
Não é? Aí poderíamos ir aí muito além dessas questões, quando falta um casamento, quando falta uma certidão de óbito, em que a cidadania também é negada. E também acho que por um ato arbitrário, porque existindo a prova material de que aquilo que é apresentado se trata exatamente da pessoa que tem o seu parente, o seu dante causa lá na Itália, e não há modo de deslocar um do outro, né? Então não há por que negar, mesmo que falte um documento como o certificado de morte. É óbvio que com a falta da certidão de nascimento não tem como, evidentemente, mas a certidão de óbito, por exemplo, né, ela não é um elemento essencial. E eu já vi muitas vezes cidadania italiana ser negada por falta de óbito, e às vezes por falta de matrimônio. Mas até pelo lado da falta do matrimônio, eu posso até argumentar, e filho natural? Não é? Filho natural tem ou não tem direito à cidadania? É lógico que tem. Não é? Basta que, pela lei italiana, que haja o reconhecimento de quem passa a cidadania, seja pai ou seja mãe. Não é? Aqui no Brasil, o tal do declarante. Então, se o documento tem esta prova, não há absoluta necessidade de se negar a cidadania apenas por esse fato. Não é? Se houver fatos que possam induzir a autoridade responsável de dizer aqui tem algo estranho, tudo bem, mas aí vai analisado caso a caso. Não se pode simplesmente generalizar e dizer que todas as pessoas que não encontram um matrimônio ou que não encontram uma morte não podem ter a cidadania italiana. Walter, eu entendi, já houve uma tentativa do Comites de tentar resolver essa questão. Qual foi a resposta? Bem, aí a questão da família Scavazza, num contato assim, digamos, praticamente informal nessa mesma reunião, eu mencionei o caso e foi dito que o Comites não tem a autoridade ou qualquer coisa nesse sentido, não tem a prerrogativa, né, de assinar um pedido de revogação do decreto. Eu até entendo isso, realmente não tem, mas nós exercemos o papel de ajudar na elaboração dessa eventual recurso, vamos chamar assim, né? Eu mesmo elaborei o recurso, embora a família esteja revisando, porque talvez alguns termos eles prefiram não enfocar, não é? Que é um direito deles, mas nós fizemos ali todo o nosso papel de presidente do Comites, eu fiz. Né? E digo mais, hein? A família está aí para provar. Ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo, que eu tentei angariar cliente, que eu teria feito isso ou que eu vou fazer isso pensando num eventual pagamento de honorário, a família está aí para provar para vocês e para dizer, absolutamente, eu não cobrei nenhum centavo pelo meu trabalho de elaborar um recurso, né, e entregar para a família o próprio recurso já escrito, para que eles possam eventualmente fazer algumas adaptações que eles queiram, né, e para ficar na questão da ética, que é um dever, a família Scavazza, os seus descendentes, a quem eu agradeço mais uma vez, me reembolsaram uma diária de hotel lá em Pádua, né, e na realidade em Abano Terme, porque eu estava lá no final de semana para outros assuntos e fiquei na segunda-feira um dia a mais para tratar desse assunto no comune lá de Ospedaleto Eugani. Então, não há nenhum valor envolvendo aí qualquer recurso que eu tenha ajudado a fazer ou que eu tenha tratado desse assunto. Evidentemente, né, mais uma vez deixando muito claro, que se eles quiserem contratar um advogado na Itália, seja lá ele quem for, é evidente que vai ter honorário do advogado, aí será a critério deles quem e quando eles vão contratar, embora eu também pudesse indicar alguém, mas fica a critério da família a indicação, a contratação de qualquer advogado para que o recurso do tribunal ordinário na Itália, eles terão sucesso com certeza.